em sala de aula a gente já abordou sobre isso, tá certo? E a gente fez uma atividade no final. Só que quem não teve aula presencial, e eu não pude dar aula semana passada, porque eu tentei dar, mas eu não consegui, ocorreu um imprevisto. Quem não teve aula presencial conseguiu ter acesso ao vídeo, ao slide. E aí, gente? Lá no slide, né? Certo, Alice. Vocês conseguiram compreender toda a questão da história da dança, do que é popular, do que são danças populares, do que é a massificação cultural? Alguém aí que não estava na aula presencial conseguiu compreender o vídeo e a aula no slide? Conseguiu compreender também a atividade? E aí, pessoal? A atividade não. E que chegou lá, mas eu não olhei ainda não direitinho. Tá certo, Cecília. Dê uma olhadazinha depois, tá bom? Porque a atividade e o prazo é até amanhã. Uhum. Certo? Conseguiu entender, mas ainda não fez a atividade. Façam, tá bom? E aí, tinha falando, né, de várias danças, falou de massificação, falou do que era popular, né? E a gente compreender o que é popular para poder compreender o que são danças populares, entender por que algumas danças populares se tornaram massificações culturais e são danças massificadas, entender que um dos precursores de uma das danças massificadas também é o Luiz Gonzaga, que foi massificou o forró aí, tanto no passado como de forma atual, né, e possivelmente vai ser uma das danças que também vai estar enraizada no nosso futuro, né, que se tornou massificação cultural. E compreendendo isso, eu pedi lá na atividade para que vocês, tá, os que fizeram em sala de aula, só dá um ok lá, que fez, e concluir a atividade para não ficar pendente, tá bom, gente? Isso é até uma forma de vocês se organizarem. Mas quem não estava em sala de aula, estava lá dizendo assim, para comentar, né, sobre os avanços ou as criações a partir do forró até os dias atuais. Ou seja, não é para pesquisar, tá bom? É para parar um pouquinho, refletir quais foram essas criações e quais são os avanços a partir do forró até os dias atuais. O que é que aconteceu aí de criação, de avanço, né? Que você entende como criação e como avanço. E aí você vai lá colocar. A gente não pesquisa, tá? Não é interessante que a gente pesquise, é interessante que a gente reflita, até porque o forró é algo que está muito caracterizado na nossa região, né, e na nossa cultura. Então, a gente conhece um pouquinho desse forró, tá bom? Então, eu quero que vocês reflitam, quem não entendeu a atividade, ou quem não fez ainda, reflitam e coloque quais foram essas criações e esses avanços a partir do forró até o dia atual, tá certo? Lembrando que o prazo é até amanhã, certo? E aí a gente vai começar falando hoje sobre elementos coreográficos, para poder a gente entrar, né? E eu espero que a gente possa os avanços em todas as áreas, ou só no forró? Só no forró, Alice. Só no forró. Especifiquei só o forró, para a gente ir mais específico. A gente falou, né, de todas as danças populares e tal, mas nessa atividade da aula da semana passada, eu especifiquei o forró. E aí, a gente vai falar sobre elementos coreográficos, tá bom? Para poder a gente entrar em um tipo de dança e poder entender também esses elementos coreográficos desse tipo de dança que a gente vai trabalhar. E eu espero que a gente possa conseguir trabalhar essa dança presencialmente, tá certo? Quem não tiver presencialmente, mesmo que a gente volte, a gente vai estar adaptando algumas práticas online,
né, de forma remota, atividades. Mas que a gente tem a oportunidade de poder voltar ainda, certo? E aí, o que são elementos coreográficos? Alguém sabe me dizer? Movimentos e sons. Movimentos e sons. São elementos da dança, né? Elementos que fazem parte para poder se construir, né? A coreografia. Lembrando que coreografia é a dança escrita com o nosso corpo, né? Então, toda vez que a gente dançar, independente de ter sentido ou não a forma como a gente dançando, a gente está fazendo coreografia. Porque a gente está envolvendo elementos. E Bruno falou aí de 2 elementos, né? Que é movimento e som. O som, ele está dentro do tempo, por exemplo, que o tempo também é um tipo de elemento, tá? E aí eu vou apresentar para vocês aqui no slide, tá? Quais são esses elementos coreográficos para que a gente comece a compreender direitinho isso aí. Olha só. Tá dando para ver aí, gente? Sim. Ok. Sim. Elementos coreográficos da dança. É a nossa segunda aula. Ok. E vamos lá. O que são elementos, né? O texto da dança é construído com elementos que se conjugam no corpo, no som, no espaço, no movimento, né? O corpo, o som, o espaço, o movimento também é um tipo de elemento do texto da dança. Texto da dança? Sim, a gente faz um texto quando a gente está dançando. Vocês concordam? Ou a gente não faz nada quando a gente está dançando? Bem, pensem aí. Professora. A gente faz um texto da dança. Quando a gente dança, a gente constrói um texto, Cecília? Eu acho que sim. Por que tu acha? Porque, tipo, Porque quando a gente dança, a gente envolve, tipo, sentidos também ali. Sentimentos, sentidos, coisa. A gente sentimentos. acaba expressando com a dança. Então a gente É, está se comunicando com a dança. Muito bem. Isso aí. É texto, né? Porque a dança é uma expressão, tá, do corpo, mas também essa expressão é uma comunicação, né? E antes da gente falar, a gente dançava. Então, quando a gente faz a dança, quando a gente pratica essa dança, a gente constrói esse texto. E esse texto ele é construído por elementos, que esses elementos conjugam no corpo, conjugam no som, conjugam no espaço e conjugam também no movimento, tá certo? Aí eu trouxe essa chargezinha de Mafalda aí, que ela tá, né, medindo a cabeça aí depois vai olhar, né, a circunferência da cabeça e fica analisando. Aí ela diz assim: será que aqui cabe tudo que vão me meter na cabeça? É isso que eu quero que vocês reflitam com essa charge, né? Principalmente quando a gente trata da dança, que ainda é um conteúdo, ainda é uma prática muito resistente para algumas pessoas, ou para a grande parte dessas pessoas. Então, entender que a dança é complexa é você limitar sua capacidade. Porque se a dança é uma expressão de movimento, se a dança é uma expressão dos meus sentimentos, dos sentidos que eu dou àquilo ali, né? Eu não sei se vocês lembram, mas a gente falou também de sentidos e significados no ano passado, né? Que, por exemplo, o forró ele tem um sentido. E ele, qual é o sentido? O sentido meu. Né? O que é que eu sinto quando eu estou praticando o forró? Mas ele tem um significado, ele tem um significado geral, né? E aí, que significado é esse? Aliás, não, desculpa, gente. Rebobina aí e volta para trás.
ele tem um sentido geral. Qual o sentido geral do forró? É o sentido, né, de uma prática que é realizada, tá, em uma região, em um momento específico de festividade, ou seja, no São João. Mas ele tem um significado diferente para cada pessoa, tá bom? E assim sucessivamente, porque além de ter um significado, ele também tem um sentido diferente. É por isso que eu misturei aí um pouquinho. Além dele ter um sentido cultural e regional, ele também tem um sentido e um significado para cada pessoa. Então, a gente precisa compreender que a dança ela não é complexa. Ela é complexa quando a gente realmente não quer expressar ou não quer deixar se envolver. E aí realmente ela vai tornar-se complexa porque ela depende de você para ela poder ser administrada, executada. Então eu trouxe essa chargezinha da Mafalda para que a gente fique mais leve, né? Relaxe aí, tá? Deixa a energia fluir, porque dançar não é ter movimentos perfeitamente harmoniosos. Vai ter, vai, na dança que é competitiva, por exemplo, porque as pessoas estão sendo avaliadas, porque elas passam por esse procedimento para ser avaliado. Mas quando a gente fala da dança, dança mesmo raiz, né, a dança pela dança, sem ser dança competitiva e etc., a gente realmente precisa entender e compreender que ela vem de cada pessoa. E aí o passo do forró, dois para lá e dois para cá, por exemplo, eu vou fazer de um jeito. Por mais que eu perceba que aquelas pessoas estão dançando dois para lá e dois para cá, aquelas duas pessoas ou mais duas pessoas que estão fazendo, elas vão fazer um pouquinho diferente das outras, por mais que eu consiga identificar que é o passo dois para lá e dois para cá. Tá ok? Estão entendendo? Sim. Ok. E aí, gente, quais são os elementos? A gente tem um tempo, que é um elemento. A gente tem um movimento, ou também chamado de ação corporal. E a gente tem o espaço, tá bom? Eu estou apresentando o slide assim, porque às vezes meu computador dá uma travada. Aí eu prefiro deixar ele assim. A gente tem um som, professora? A gente tem um som dentro do espaço também, e tem um som dentro do tempo. Mas, em específico, ele mensura e destaca esses três elementos, certo? Esses três elementos que são elementos que vão se conjugando no corpo, no som, no espaço, que já tem o elemento espaço, e no movimento, que já tem o elemento movimento, tá certo? O tempo corresponde aos referenciais temporais, que constitui a ligação entre a dança e a música, ou seja, entre o movimento, né, que está acontecendo ali e a música. Essa dança tem um movimento, né, tem o espaço em que ela está sendo executada, e esse tempo, ele é caracterizado dentro desse momento, em que você está executando os movimentos, está fazendo a expressão e... Deixa eu ver se ela silencia um pouquinho. Está fazendo a expressão dos movimentos dentro de um espaço, e aí desse movimento, com esse espaço, tem a música que está tocando. E aí tem um tempo que vai acontecendo. O tempo do movimento. Ela deve estar. O tempo do. Só um minuto, gente. Ela às vezes fica vendo. Realmente, Nívia, Caio só come. Cai só como mesmo. Ele aproveitou para sair com a professora. Então, gente, é porque ela tá vendo o menino da feira chegar, ela fica assim. O tempo
é o tempo em que você se movimenta dentro daquele espaço. E também, junto a isso, o tempo ele vai ser determinado por ser lento, moderado ou rápido diante da música. Ok? Conseguiram compreender isso? Hein, gente? Sim. 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 Pronto. E aí, como tem falando, né, os elementos de tempo formam um compasso musical, ou seja, aquela harmonia musical. E ela pode ser lenta, moderada, rápida. Então, o tempo está dentro do movimento que está sendo executado dentro de um espaço, que esse tempo ele pode fazer ou formar um compasso musical lento, moderado e rápido associado à música. Por isso que eles falam que os referenciais temporais, né, ou seja, ele sendo lento, moderado ou rápido, ele constitui a ligação entre a dança, ou seja, entre o movimento, o espaço e a música, ok? Ele fica determinado. Então, o tempo é um elemento da dança, que ele vai ser lento, moderado ou rápido, a depender da música, certo? Que vai também determinar esse movimento dentro desse espaço, ok? E aí a gente tem um movimento, que também é um elemento da dança, né? Ou chamado também de ação corporal. A ação corporal não lida somente com um ato mecânico ou físico, mas também está correlacionada, mas está correlacionada, desculpa aqui, tá? Também com uma emoção, uma linguagem, uma maneira de conhecer, uma experiência, certo? Ou seja, eu não chego e faço a ação corporal do nada, por ser físico. Então, não pode ser robotizado. Eu preciso expressar aquela emoção, aquela linguagem e aquela experiência que eu tenho daquele movimento. Aquele movimento vai se aperfeiçoar com o tempo? Vai. Que a prática leva à perfeição, né? A gente tem esse ditado aí, realmente é isso, né? Então, não é apenas uma coisa mecânica, não é apenas uma coisa física, a ação corporal. Envolve sua emoção, certo? Envolve sua experiência, porque senão também a gente não conseguiria construir textos tão bonitos da dança, tá certo? E a gente percebe quando o movimento está sendo muito mecânico, muito físico, que você não está deixando se envolver, porque não é só a ação corporal. A ação corporal engloba tudo isso. Portanto, a ação é um conjunto vasto de variadas e, por vezes, muito sutis movimentações, que às vezes elas são perceptíveis ou não, que influenciam no desenvolvimento de determinada ação, buscando uma educação por meio do movimento, que também é motivado pelo meio ambiente e pelo contexto de quem se move. Lamba, que é um autor, certo, em 1979, é uma citação aí, ainda descreve a ação corporal como um impulso característico do movimento do ser humano, executado como uma função, seja consciente ou inconsciente, ocorrendo no espaço durante um certo tempo e empregando uma determinada força. Essa citação aqui, gente, ela resume perfeitamente o que são os elementos da dança, certo? Ele deixa bem caracterizado aí, né, que a ação corporal é um impulso característico do movimento do ser humano, certo? Vai executar uma função, ela pode ser consciente ou inconsciente, certo? E essa execução, ela vai ocorrer dentro de um espaço, durante um certo tempo, que está atrelada à música, e vai empregando uma determinada força, que aí também é a ação corporal, tá certo? E aí, dessas ações corporais, ou do movimento, a gente tem algo específico, a gente tem tipos dessas ações corporais. Até agora tá dando para entender? Hein, gente? Sim. Assim, daí. Ok. Assim, professor. Certo. Eu espero que esteja aí realmente entrando de forma bem sutil na mente de vocês, viu?
que entender não é apenas escutar, é realmente começar a correlacionar as coisas, tá bom? E aí, tem esses tipos de ação corporal, que são a quinesfera, certo? A quinesfera é tudo que possamos alcançar com todas as partes do corpo. E aí eu vou me mostrar aqui, viu? Vejam só. Estão me vendo aí? Sim. Mais ou menos, né? Sim. É metade do corpo, mas dá pra ver. Pelo menos isso. Vejam bem. Quinesfera é todas as partes do espaço e que o corpo pode alcançar, com também a todas as partes do corpo. Ou seja, eu vou aqui, eu vou no centro, eu vou do lado, eu vou... Então, eu tenho um espaço ao meu redor. A quinesfera é justamente isso. É aonde eu posso alcançar, ou quais são todas as partes que eu posso alcançar com todas as partes do meu corpo, seja com o pé, seja com o quadril, seja com a cabeça, seja com a mão. Então, a quinesfera é isso, Caio. A quinesfera é essa ação corporal, tá certo? É um tipo de ação corporal, tá certo? Ou seja, que eu posso perceber que o meu corpo ou todas as partes do meu corpo podem alcançar todas as partes do espaço, certo? Por isso que você vai ver muitos eles se movimentando para cá, rodando, girando, mas eu procurando me movimentar em toda essa região, tá bom? Vamos para lá. E eu me mostrando aqui, né? Oh, Jesus. Eixo. O eixo é uma sustentação, é um equilíbrio. Ou seja, quando eu vou fazer um movimento, certo? Que ele é um movimento sutil, ou que precise de várias partes do corpo, ou grandes, ou a maioria ou algumas partes, na verdade, do corpo, junto daquele movimento, eu preciso ter uma sustentação, eu preciso ter um equilíbrio. Exemplo. Se eu faço, não sei se vocês já viram, se eu faço esse movimento aqui, que normalmente eles fazem no balé, vocês estão me vendo? Sim. Pronto. Eu tenho um eixo central que precisa me dar sustentação e equilíbrio. Se eu não tenho força nessa região, vocês estão botando um bocado de coisa aí, né? No chat. Eu espero que não seja nada comigo. Você precisa ter um equilíbrio na parte central do seu corpo, que é o core, que é o centro do seu corpo. Então, ele precisa ter sustentação, ele precisa ter equilíbrio para as partes externas serem sustentadas e equilibradas. Então, no momento em que eu estou na quinesfera, por exemplo, certo? Eu também faço um eixo, eu também tenho um eixo que está me equilibrando e me sustentando. Estou mostrando na prática para vocês conseguirem compreender mais, tá bom? A gente tem um fluxo que é deixar fluir, né? Deixar você se envolver. Não adianta você não deixar a emoção de lado sem realmente sentir a música, sem realmente sentir o que você quer se expressar enquanto aquele movimento que você já conhece. E aí, se você não fizer isso, realmente não tem fluxo. Tá bom? Então... Agora, Caio. Oi? Aqui, Caio botou no chat fluxo igual segue o baile. Fluxo. Segue o baile. Assim, eu acho que realmente não tem sentido você dançar sem emoção. É mesmo que você tá ali assim, só tá, um peso morto, sabe? É. E você, quando não tá bem, você não dança, né? Ou você procura escutar a música para você começar a liberar suas emoções e procurar se sentir bem, né, Cecília? Até pro público fica ruim, porque você vê a pessoa dançando com a cara, tipo, sem expressão. Você sabe que a pessoa tá ali, tipo, não tá querendo estar ali. Você tem que dançar, incorporar a música, minha gente. Dançar, tipo, não tem sentido. Exatamente. O texto da dança, ele não se fecha, né, Caio? Ele não é totalmente construído, porque a gente precisa inserir esses elementos. E sem esses elementos, a gente não consegue
identificar. São elementos obrigatórios, professora? São elementos que você vai perceber que se você não fizer, ou seja, um dos primeiros elementos para você conseguir conduzir-se bem é perceber, né, a música, né, associar o tempo, deixar a sua ação corporal acontecer, seja qual for o tipo dela, seja na quinesfera, seja trabalhando o eixo, seja deixando o fluxo acontecer, né, segue o baile. E aí, diante disso, você precisa deixar se envolver nisso. Aí sim a dança ela começa a ser construída. Ok? Vocês estavam vendo aqui. Deixa eu ver só o chat, tá bom, gente? Ué, o Everson. Alguém faz TikTok na aula? TikTok. Massa. Outro. Veja o chat não, Thaís. Tá bom, continua A a gente aula. conta da gravação e coloca um musicão e as ideias. Acho claro que eu vou ver. Dizem depois que eu não presto. Eita, Jesus. Vamos voltar para lá. E aí vocês vão perceber que aqui na esfera, o eixo e o fluxo é algo que sempre vai acontecer. É um dos tipos de ação corporal que também vão estar acontecendo juntos, né, em harmonia. Eles não vão deixar de por exemplo, não ter na dança. Eles vão estar sendo utilizados, que às vezes eles se tornam perceptíveis ou não, como a gente falou aí anteriormente. Enquanto eu saio, vocês ficam no chat, né? Olhem só. Tem também a ação corporal peso, movimentos com qualidades na transferência de força. Ou seja, se eu estou nesse movimento aqui, vou movimentar para frente, então isso aqui depois ir para frente, ou esse movimento e um giro, desse movimento de 2 passos para cá para fazer um giro, eu saio. Eu uso o peso do meu corpo, e aí esse peso do corpo tem que trabalhar dentro de uma qualidade que equilibre essas forças e essa qualidade desses movimentos tenha, principalmente na questão dessa transferência de força, ou seja, de um movimento para o outro, né? E aí também temos a ação corporal de giros, de rolamentos e de saltos, certo? Que normalmente não estão como é que eu posso dizer, de forma muito presente o tempo todo, em qualquer música. Se a gente for falar das danças populares, a gente consegue ver muitos giros nessas danças, a gente consegue ver muitos saltos, por exemplo, no frevo, né? Os rolamentos não tanto, né? Tem algumas danças que são mais específicas que acabam fazendo e trazendo essa ação corporal. Mas o que é que a gente pode falar aqui é que dessas ações corporais, desses tipos aqui que tem, né, o movimento ou a ação corporal é um elemento. Nesse elemento a gente tem isso aqui, tudo isso aqui que acontece. Então, grande maioria essas que eu estou selecionando aqui, estão o tempo todo sendo praticadas, executadas e aplicadas, que às vezes são perceptíveis e às vezes não são, tá bom? Conseguiram compreender aí o movimento, a ação corporal? Sim. Sim. Ok. E aí agora a gente vai para o último elemento, que é o elemento espaço, certo? O que é possível fazer em um determinado lugar? Espacialidade. Espaço é isso. O que é que eu consigo fazer em um determinado lugar? E ter essa espacialidade é o que se configura no espaço. Quando eu consigo perceber o lugar e fazer o que é possível, eu também estou conseguindo conduzir a espacialidade dentro da... Professora. Oi. Seria tipo, saber adaptar a dança para o espaço disponível que você tem? Também. E adaptar no momento em que você consiga deixar ela harmônica. Sabe, Caio? Se você só tem aquele espaço, você precisa conduzir os movimentos, as ações corporais naquele espaço. Então, como é que eu vou conseguir conduzir naquele espaço? Às vezes você tem um espaço grande, enorme, mas às vezes você nem sai do lugar, mas você consegue configurar o espaço, você consegue fazer espacialidade, porque você usou, né,
um pouco do espaço, você foi tanto para lá, tanto para fora, como você ficou naquela circunferência ali, mas você conseguiu considerar, configurar aquele espaço diante dos seus movimentos. Ok? Porque se vocês pararem para ver, espaço não é só algo de ser o espaço em si, se o espaço é grande, se o espaço é pequeno. A gente não só pode entender que o elemento espaço é isso, né? Como é que eu vou utilizar esse espaço todinho para essa dança? Não necessariamente. Mas se você tem aquele espaço, como é que você pode utilizar ele, né? Também, como é que você pode utilizar os movimentos dentro daquele espaço específico? Vocês vão começar a entender mais ainda quando eu falar dos tipos de espaço que existe, Caio. Tá certo? Tranquilo? Eu Tranquilo, esqueço que a Caio? senhora não pode me ver, aí eu fico fazendo aqui na câmera. Sim, eu entendi. Oi. Eu esqueço que a senhora não vê, aí eu fico aqui balançando a cabeça na câmera 1 hora, assim, ó. O slide tá, eu não vejo, não. Então, gente, ainda mais envolvendo caminhos, o espaço envolve eixos, envolve linhas retas e diagonais. Tu vai começar a compreender mais ainda agora. Olha só. O espaço é o pensamento, o sentimento, modos de significação da coreografia, jeitos do corpo se movimentar, o cenário, o acessório, o desenho da luz. Então, espaço é tudo que está ali. É os movimentos? É o seu sentimento? É a coreografia que você está conseguindo conduzir e criar? É o cenário que colocou, que às vezes tem danças que são apresentadas com algum cenário, né? São acessórios, são as suas vestimentas, é o desenho da luz que está focando aqui, ali. Tudo isso está atrelado ao elemento espaço. Como é utilizado esse espaço que você está? Além de você trazer seu pensamento, seu sentimento, seus modos de significação da coreografia, o jeito que está movimentando, é também cenário, é também vestimenta, é também o desenho da luz, tá bom? E aí a gente tem 4 tipos que estão dentro do espaço. A gente tem níveis, a gente tem deslocamentos, a gente tem direções e a gente tem dimensões. A dimensão a gente já pode atrelar o espaço completo, né? Se o espaço é pequeno, se não é, né? Os deslocamentos é para onde você vai. Se é 2 passos para lá, se é 2 passos para cá, você gira, se você se desloca, vai para frente, vai para trás, certo? Deslocamentos também estão associados a direções, que aí a gente tem uma setinha aqui, ó, que está falando sobre esses símbolos das direções. Ou seja, a gente tem um centro, né? Do centro a gente tem o lado esquerdo, o lado direito, a gente tem a diagonal direita alta, tem a diagonal esquerda alta, tem a diagonal direita baixa, tem a diagonal esquerda baixa, tem frente e tem trás, tá bom? Né? A frente pode ser frente alta, tá bom? E tem atrás, que pode ser atrás, alta e baixa, e a frente também ser frente, alta e baixa, que vai estar atrelado também, se a frente for frente e baixa, também vai estar atrelada à diagonal esquerda baixa ou direita baixa, tá certo? Imaginem uma pessoa aqui no centro. Imaginem ela aqui. Imagine ela se deslocando na diagonal direita, fazendo o movimento que for. Não necessariamente só precisando levar o braço. Mas imagine ela se deslocando nessa diagonal direita. Não necessariamente ela precisa fazer um salto, mas ela pode fazer esse deslocamento, né? Essa direção, ou nem o deslocamento, mas se ela tá aqui. Vocês estão me vendo? Sim. Pronto, se eu tô aqui. Ok, se eu tô aqui no centro. Para eu fazer um deslocamento, eu tenho que sair do centro. Certo? Aí eu fiz um deslocamento na diagonal direita
Direita alta, porque ela tá falando da direita alta. Isso. Na diagonal direita alta, eu preciso elevar o meu corpo. Mas se eu fizer um deslocamento, por exemplo, na diagonal direita, eu me desloquei. Certo? Mas, por exemplo, se eu faço só um movimento na diagonal direita alta, eu estou fazendo uma direção. Certo? Se eu faço um deslocamento na esquerda baixa, eu estou fazendo uma direção. Certo? Um deslocamento não. Se eu estou movimentando na diagonal direita baixa, pegando alguma coisa, ou indo em direção nessa diagonal direita baixa, eu estou fazendo uma direção. Agora, se eu saio do centro, se eu saio totalmente com o meu corpo do centro para o lado, aí eu faço um deslocamento. É isso que eu quero que vocês entendam, o que é deslocamento, o que é direção. E isso configura o espaço, Caio. Tá, pessoal? Caio é assim como todos. Isso vai configurando o espaço. Tá certo? O deslocamento, a direção, as dimensões do espaço, que vai envolvendo com a ação corporal, que vai envolvendo com os tipos de ação, a quinesfera, o fluxo, o eixo, né? Por exemplo, se eu faço uma direção na diagonal baixa, eu faço um movimento na direção diagonal baixa. Eu tenho um eixo, eu tenho o fluxo, né? Eu tenho a quinesfera, que eu estou trazendo algumas partes do meu corpo para o espaço que eu tenho, né? E aí eu estou movimentando. Não necessariamente uma dança ela vai conseguir atingir, por exemplo, toda a quinesfera, porque é todos os espaços que você tem para você se movimentar, tá? Mas você vai estar trabalhando a quinesfera. Então é isso. Quando a gente também fala de níveis, a gente fala de níveis em que está o movimento. Ou seja, vocês estão vendo aqui esse rapaz dançando alguma música, alguma dança afro-brasileira, alguma dança folclórica, e vocês podem perceber que onde o corpo dele está, por mais que se ele estivesse no centro, né? Estava aqui no centro. E aí ele se deslocou para cá, ele pode ter se deslocado para frente. Mas o nível do espaço em que ele está utilizando é um nível médio, tá certo? E aí, além das direções, das dimensões, do deslocamento, a gente tem níveis que estão dentro do espaço. Tem um nível médio, tem um nível alto, como eu mostrei a vocês aqui. Dei vários exemplos de níveis altos. E quando eu falei da diagonal direita baixa, né, uma direção nessa diagonal direita baixa, eu falei também de um nível baixo. Ok? Estão entendendo, gente? Sim. 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 Ok. Vocês, o que é que vocês conseguem compreender desses elementos? Do tempo, da ação corporal ou do movimento e do espaço para uma dança. Eles estão ligados. Que eles estão Eles conectados. são pontos essenciais para a dança. Exatamente. Ok? E a dança é muito maior do que a gente consegue ver e imaginar só olhando assim de fora. Exatamente. E aí, se a Eu gente ia for... dizer isso. Diga. Eu ia dizer isso. Porque, tipo assim, a gente acha que é só chegar e dançar, mas, tipo, tudo envolve um número conjunto para que seja ali, tipo, tanto para apresentar como uma simples dança. Tipo, é tudo que a gente faz, que envolve movimento, tudo tem coisas por trás. Exatamente. E que vocês conseguem fazer isso, vocês fazem naturalmente. É só deixar, né, você trabalhar com sua emoção, com a experiência prévia que você tem daquele movimento. Ah, eu não sei
dançar nem 2 para lá, nem 2 para cá, mas você sabe alguma coisa. Tem gente que tem dificuldade em dançar qualquer tipo de coisa, não desenvolve. Eu mesmo, por exemplo, não sei dançar funk. Eu não rebolo a bunda. Não sei. Queria, mas não sei. Lembram do ditado que eu falei no início? Que A prática leva à perfeição? a prática leva à perfeição. No momento, você vai se movimentar com aquele movimento que você já conhece visualmente, ou que você já praticou, mas que você não identifica que ainda está legal. Mas você precisa começar a praticar, seja qual for o movimento, tá certo? E praticando, e perceber que organizações técnicas, elas serão feitas. Mas você, no início, você precisa praticar, ou seja, você precisa se expressar. Você configurou o movimento, olhou, tem ele na sua mente, deixa o corpo trabalhar da forma como ele consegue. Com a prática, você vai codificando, você vai ressignificando aquilo ali e você vai começar a conduzir melhor para a sua opinião, que está um movimento harmonioso, um movimento legal. Entende, gente? Então, é isso. Mas, para chegar, por exemplo, tem gente que não tem realmente, como acho que foi Cecília que falou, que não tem, não consegue fazer de jeito nenhum, não consegue dançar, é muito travado e tal. Possivelmente essa pessoa não teve experiências infantis, experiências na pré-adolescência, porque é o processo de desenvolvimento. Mas essa pessoa, ela também não pode chegar e desistir. Porque eu já assisti e a gente sabe que para a gente aprender qualquer coisa, a gente precisa tentar. Certo? E tem filmes aí que retratam muito bem de pessoas que não conseguiam dançar e conseguem, como rebolar a bunda. Eu tô só Caio. Cadê um rebolar a bunda se eu não tenho? Ah, mas você não rebola a sua bunda, você rebola o seu quadril. Você movimenta seu quadril. E a bunda, ela tá presa, né? Então ela vai se embora, né? Ok, gente. Olha só. Eu vou disponibilizar esse slide no Google Sala de Aula, mas antes disso eu preciso explicar para vocês essa atividade aqui, tá? Você deve execute uma ação corporal em um tempo e um espaço, certo? Lembra que o espaço, ele tem tipos, tá certo? O tempo, ele também tem, o tempo pode ser lento, rápido ou moderado, e a ação, a gente já falou dessas ações aí. Então, você deve executar uma ação em um tempo e um espaço. Grave sua execução e adicione no Classroom. Pode utilizar com música ou sem música. Não trouxe nada específico de nenhum tipo de dança, certo? Porque aqui a gente está ainda na dança livre, ou seja, você vai trabalhar o movimento que você já sabe, o que você quer aprender, e vai trazer essa ação corporal que você precisa trazer ela dentro de um tempo, seja ele lento, moderado ou rápido, e dentro de um espaço, seja no nível, na direção, no deslocamento, tá certo? Quero que vocês façam isso. Lembrando que, professor, é para fazer individual? Pode fazer em dupla? Pode, tá? Mas aí a gente tá, né, no isolamento social, a ideia é que vocês fiquem em casa, tá certo? Outra coisa, todos os depósitos que vocês fazem no Classroom, só eu tenho acesso. Ninguém tem acesso. Então, não tenham vergonha, não tenham essa resistência. Lembre de Mafalda lá, que ela fez a circunferência da cabeça, mas ela estava afim de compreender, né? A gente tem que tentar, tá certo? Então, se expressem, tá? Porque eu preciso compreender como é que vocês entendem o espaço, como é que vocês entendem esse tempo, quais são os movimentos que vocês escolheram, para que quando a gente retornar, a gente possa também desencadear na dança específica que a gente vai trabalhar. Ô, Thaís, Diga. eu posso mandar eu dançar na sererê de novo igual ano passado?
E outra, eu não quero música, não. Eu quero 2 movimentos. Eu quero, pelo menos, nem fico com raiva, Meu cara. irmãozinho não Eu tá quero aqui esse ano. Oi? Meu irmãozinho não tá aqui esse ano pra eu mandar vídeo dançando com ele. Mas entenda que aquilo ali era de sentido e significado, viu? Desmancha essa cara, vice Caio. Aquilo ali era de sentido e significado. Hoje é de uma ação que você normalmente faz, né? Que você tem mais experiência ou que você se sente mais bem com ela. E aí você vai trazer essa ação desse movimento que você precisa executar dentro de um tempo e dentro de um espaço. Você pode usar uma música? Pode. Pode usar sem música? Pode. Lembrando que é só um movimento. Não é a música toda, é um movimento. E aí você pode ficar repetindo esse movimento em 10 segundos de gravação, por exemplo, né? E aí você... Eu não vou dançar Pablo Vittar, não, né? Meu Deus. Estão perguntando se pode ser TikTok, Olha, professora. Foi, Bruno. Eu vou fazer TikTok, pode ser, professora. TikTok... Não vou deixar fazer, não. Por enquanto, não. Por enquanto, não. Tá, vou deixar depois, mas por enquanto, não. Se a gente tiver a oportunidade. Eu quero que esqueçam um pouquinho, certo? Porque o TikTok, ele é um tipo de representação da dança, só que são danças que já estão um pouquinho massificadas, são coreografias que já existem. Eu quero que vocês peguem uma ação corporal, que vocês tenham mais uma aproximação com essa ação, certo? E criem em que momento, em que tempo e em que espaço vocês querem colocar. É isso que eu quero. Por enquanto, o TikTok, ele poderia participar, mas para esse tipo de avaliação que eu preciso fazer nessa aula, eu não posso colocar o TikTok. Tá bom? Então, não fiquem com raiva, mas é porque eu não posso misturar essas coisas agora no momento. O TikTok, ele pode sim participar perfeitamente, certo? Mas para a configuração da aula, do que a gente está querendo agora, dessa aula em específico, não posso. Eu não tenho como avaliar o TikTok, porque é algo que já está bem organizado, é algo que já está, como é que eu posso dizer? Não é robotizado, mas você já conhece, entende? E aí o que eu estou pedindo é uma criação. Traz a ação corporal e nessa ação corporal você consegue colocar ela em que tempo e em que espaço, tá bom? Caio tá perguntando se pode rebolar a bunda, professora. Pode, Caio, pode fazer o que você quiser, Caio. Fique tranquilo. Não, a minha ideia é assim, ó. Colocar o quê? Um Bruno vai Beethoven dançar para tocar. Diz, Botar Caio. um Beethoven para tocar e eu balançar a bunda. Diferencial aí, ó. Adaptar a música ao tempo. A música você vai adaptar ao tempo e envolver esse espaço. Em que momento essa bunda vai estar envolvendo aí o espaço, né? Esse quadril movimentando aí. Pode fazer uma estrelinha, professora, se você fazer estrelinha. Estrelinha. Professora, cita algum passo aí para ajudar a gente, porque estou sem criatividade aqui. Professora, tem umas ideias aí pra gente fazer. Senão todo mundo vai mandar vídeo rebolando posso a fazer bunda minha aqui, pelo amor de Deus. A estrelinha, ela não se... Ela se configura, o Everson, na coreografia, mas ela é mais um movimento ginástico. Entende? Que ela, na verdade, para o espaço, ela vai estar sendo bem complexa, ela vai estar envolvendo muito espaço e o tempo dela é bem rápido, né? Mas por que eu quero que você não faça a estrelinha? Porque se você parar para prestar atenção, a estrelinha, ela pode ser rápida, ela pode ser lenta, pode, mas ela não fica um pouco caracterizada diante do tempo específico. Você pode até fazer, mas ela não... como ela está associada muito a um movimento ginástico,
certo? Professor, mas ginástica não é movimento? É. Mas eu queria que você trabalhasse outro movimento, o Everson, que não necessariamente fosse essa estrelinha, tá certo? Tá certo. Mas se eu não pensar em outra coisa, pode ser ela, né? Pode. Agora, Obrigado. organiza isso direitinho aí, no tempo e no espaço, tá bom? Deixa eu ver aqui. Brega funk. Vocês podem usar a música que vocês quiserem, mas lembrem que a música ela vai ser um produto que que vai auxiliar, né? Não tem dança sem música, mas também tem dança sem música. Mas aí, como eu disse a vocês, eu preciso que vocês formatem isso aí. Pode ser com música? Pode. Pode ser sem música? Pode. Tá bom? Por quê? Porque o tempo do movimento dentro do espaço você vai construir. Se você quer trazer a música para te ajudar, tranquilo. Mas eu não exijo que seja com música. É tanto que eu deixo aqui bem claro na atividade. Eu posso utilizar com música ou não. Tá bom? Vocês entenderam, gente? Sim. Sim. Certo? Sim. E aí, quando fizer essa execução, aí vocês gravam, tá certo? E coloca lá no comentário, professora, usei o movimento, usei a ação de um tipo de quinesfera, ou de um eixo, ou usei fluxo, ou usei um giro, ou usei um rolamento, ou é um movimento que está dentro da quinesfera, ou é um movimento que está dentro do fluxo, tá certo? E você talvez não tenha a certeza, mas você precisa ter o entendimento de que acha que está nesse tipo de ação. E aí, professora, eu coloquei o tempo lento, ou o tempo rápido, ou o tempo moderado, e o espaço que eu utilizei foi o nível baixo, o nível alto. Não, professor, eu utilizei a direção na diagonal, à direita para baixo. Eu quero que vocês façam, eu não quero que vocês especifiquem. Criem, e depois comecem a perceber em que nível, em que espaço está, e que em tempo você fez. Você pega a ação, por exemplo, a ação corporal de uma quinesfera. Fiz esse movimento, ou fiz esse movimento de quebradeira, né? Tá numa quinesfera, tá num fluxo, tá num eixo, certo? E em que tempo? Em que espaço? É isso que eu quero que vocês comecem a identificar. Tá certo? Beleza? E aí, depois que eu ver, a gente vai discutir sobre isso nas próximas aulas. Não vou apresentar o vídeo de vocês, mas vou trazer os exemplos. Ó, fulano fez isso e isso. Ou fizeram, nem menciono o nome, se não quiserem. Trouxeram isso, isso e isso. Tá bom? E aí eu vou fazer um comentário geral para que a gente vá conseguindo compreender mais um pouco isso. Tá certo? Tá bom? Sim. Gente, botem a presença de vocês. Certo? Eu vou dar o prazo de uma semana, Carla. Tá certo? Eu vou colocar lá no Google Sala de Aula hoje. Tá Hoje eu certo? entrego para a senhora. Certo, Everson. E vocês estão liberados. É para botar o nome no Cheiro. chat? O nome e a turma. Espero que tenham gostado da aula e tenham conhecido mais um pouquinho sobre a dança aí. Até semana que vem eu mando a bagaceira, professor, pra senhora ver. Tchau, professora. Tchau, povo. Essa expressão, Bruno. Tchau, Cecília. Ó, esse é o movimento Travou.
TikTok, né? Que normalmente é utilizado. Antes eu tinha. Tinha hora que eu ficava até fazendo com o Rafa, mas parei. Tchau, gente. E eu não vou procurar a conta de Thaís no TikTok, não, né? Ah, mas não vou, não, né? Eu já olhei, pessoal. Eu já olhei a Adoro. conta de Thaís no TikTok. É o que, Bruno? Eu já olhei, professor, a conta da senhora no TikTok. Eita, Jesus. Foram os tempos. Aí eu parei. Nem olhe, finjam que nem me conhece. Tchau, Ai, pessoal. Cheiro. tchau, professor. Tchau, professora.